Olá a todos, eu sou Tassiara, do Memorial da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Hoje nós damos início à nossa série sobre diversidade étnica, social e cultural na história de Porto Alegre. Nós vamos começar falando sobre a história da nossa cidade em termos mais gerais, neste momento que Porto Alegre comemora 249 anos da sua história. Nos próximos meses, nós abordaremos grupos mais específicos que fizeram parte da formação, do desenvolvimento da nossa cidade. Mas hoje, então, iniciaremos com essa história mais geral. Para isso, nós contamos com a presença aqui do professor doutor Charles Monteiro, pós-doutor em História, atualmente professor da PUC, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, da Escola de Humanidades e também do Programa de Pós-Graduação em História da PUC. O professor, entre várias obras e escritos e produções, eu destaco então que ele tem 3 livros sobre o tema que vai abordar hoje aqui. O primeiro, Porto Alegre, Urbanização e Modernidade. Porto Alegre e suas escritas, História e Memórias da Cidade. E o último, Breve História de Porto Alegre. Então, pessoal, posso afirmar que estamos bem contemplados na manhã de hoje. Eu vou passar de imediato a palavra para o professor Charles. Seja bem-vindo à Justiça Federal do Rio Grande do Sul, ainda que virtualmente, né? É um prazer recebê-lo e somos muito, muito agradecidos por ter aceito, né, o nosso convite de estar aqui hoje. A palavra é sua, professor. Obrigado, Tassiara, e toda a equipe do Memorial de Justiça Federal do Rio Grande do Sul. É um prazer estar com vocês nesse contexto, né, dessas comemorações dos 249 anos da história de Porto Alegre, da nossa cidade, a cidade que a gente ama, a cidade que a gente vive, né, e contar um pouco dessa história para vocês. E eu vou tentar mostrar, essa história ela vai ser assim um pouco assim, a partir de alguns tópicos da trajetória da formação urbana de Porto Alegre, e nós vamos ver algumas imagens também, né? Porque a minha trajetória de pesquisa, ela é com fontes, digamos assim, as fontes oficiais, as fontes da intendência, da prefeitura, mas dos jornais, revistas, e também as fontes visuais, né? As fotografias ao longo do tempo de Porto Alegre. Então, em algumas partes, eu vou mostrar umas fotografias para vocês. Então, eu vou compartilhar minha tela, né? Para ir explicando um pouquinho esse processo de formação e também, visualmente, né? Mostrar alguns testemunhos, digamos assim, desse processo de formação da cidade, né? Então, eu intitulei a minha fala Breve História de Porto Alegre, que é esse o nome do meu último livro, que é um livro que conta um pouco essa trajetória, né? Desde do século XVII até o século XXI, né? Então, escolhendo, digamos assim, momentos. Então, o que para a gente, assim, uma palavra só, assim, rapidamente, para dizer sobre os primeiros momentos de formação do núcleo urbano? Tem que ver com a expansão na portuguesa e a expansão espanhola, né? As duas grandes potências econômicos, comerciais, né? Se expandem sobre a América, dividem esse espaço a partir do Tratado de Tordesilhas, né? E num determinado momento, que é a União das Coroas Ibéricas, né? Em 1580 e tal, essa linha desaparece. E Rio Grande do Sul não estava em princípio, nos domínios portugueses, estava nos domínios espanhóis. Era uma área de fronteira. Claro que a linha era imaginária, tá? Mas o que acontece? Os portugueses vão descendo, conquistando, né? Então, tem 3 coisas importantes aí, né? Uma questão importante é a questão da exploração do ouro nas Minas Gerais, que vai gerar demanda de gado, de couro e etc. As entradas e bandeiras que entravam no interior para prezar os indígenas, que terminam batendo nas nossas missões aqui, jesuíticas, e o processo, digamos assim, de disputa pelo Rio da Prata. Essas 3 coisas estão ligadas na formação de Porto Alegre. Então, o Rio Grande do Sul se forma a primeira capital, Rio Grande, né, o que vai ser Rio Grande, o presídio de Jesus Maria José, um presídio na boca da entrada da Lagoa dos Patos,
que vem subindo, faz uma esquina e chega em Porto Alegre, né? Porto Alegre é conhecida como a esquina da província. Então, nós temos três frentes. Uma que vem por terra, que são os estancieiros, aumentando a sua área, né? Estabelecendo estâncias. Outra que é por mar, os portugueses navegando pela boca da lagoa, dos patos, que é assim toda a colonização da África, da América, se dá por entradas de rios, porque os navios podem fundear. E, finalmente, pelo lado espanhol, os jesuítas, né? Fazendo as reduções indígenas. Então, disso e dos tratados é que vai dar a ocupação desse grande território, né? Primeiro a Rio Grande, depois Viamão, que vai ser a capital da província, né? Porque já se interioriza aí, né? Porque estão na disputa territorial, e finalmente Porto Alegre, né? Então, para Porto Alegre é uma estância, né? Porto Alegre é uma estância, o Jerônimo de Ornelas, foi considerado o primeiro povoador, né? Não o fundador, mas o povoador, ele estabelece uma estância, na verdade são 3 estâncias no território que configura hoje Porto Alegre, a criação de gados. Para isso, ele, de alguma forma, ele vai expulsar as populações indígenas que estavam entre o litoral do Guaíba e as ilhas. Então, nós temos uma ocupação indígena anterior, tá? Com que os sítios históricos apontam aí, de ocupação indígena, né? Os sítios são digamos assim, pré-históricos, né? Então, esse avanço português empurra também esses grupos indígenas para longe. Vejam que todo o território, Guaíba, uma série de outros lugares, tem nomes que vêm nomes guaranis, né? Que falam dessa ocupação dos rios, a pesca, as ilhas, as pedras, etc. Então, os portugueses estabelecem. Quando os portugueses, esses que estão vendo de São Vicente, né? Que era, digamos assim, a parte mais ao sul, estão vindo de São Vicente, se estabelecem aqui, eles vêm obviamente, com seus escravos, vêm com homens livres que são mestiços. Essa população é variada, tá? E essa população que existe aí para presar o gado que tinha ficado à solta do primeiro ciclo missionário, que tinha sido atacado pelos vicentinos, né, pelos bandeirantes. E aí esse gado se reproduz à solta e o pessoal começa a vir para o sul porque tem demanda de gado nas minas, né? Então se interioriza e também tem demanda de gado e couro, e eles chegam aqui e vão apresar esse gado, né? E então eles se estabelecem às margens. Depois vêm os açorianos, os chamados casais açorianos, os casais de número, que vêm dos Açores, que estava super povoado na época. Portugal era um reino praticamente pequeno, com pouca população, mas em alguns lugares a gente tem uma população maior, no caso dos Açores. Então, eles vêm para cá, tá? Naquele momento não era um momento favorável em Açores, estava com uma população crescente. Eles vêm para cá, se estabelecem, a maioria deles não fica, eles se espalha pelo Rio Grande do Sul, até porque aqui era uma estância, né? Que a coroa portuguesa vai procurar doar terras. Então, eles vão mais adiante, Triunfo e etc., né? E no momento que eles chegam, então, essa população já é variada e já tem um comércio com a América Espanhola ali. Então, a formação de Porto Alegre, ela é, digamos assim, ela é variada, né? São vicentinos, né? Descendentes de portugueses, é uma população mestiça, uma população negra com escravos, indígenas também que foram convertidos e submetidos ao trabalho, uma espécie de clientela desses estancieiros. Então, há uma diversidade. E aí também vem esses casais portugueses. Por que no início da historiografia de Porto Alegre, essa historiografia valorizou a questão dos casais e dos açorianos e tal? Porque era uma população europeia, uma população branca europeia. Mas a população, de fato, ela era muito mais variada etnicamente, né? Existem pesquisas, como meu colega Fábio Kuhn, da Universidade Federal, que mostra esse intercâmbio constante entre a América Portuguesa e a América Espanhola, né? Então, quer dizer, existia a variedade populacional era maior do que normalmente
no início do século XX, os historiadores consideravam, né? Hoje a gente, pela documentação, pelos estudos, a gente sabe disso. Mas então, pela dinâmica econômica, política dos tratados e tal, se decide transferir a capital para Porto Alegre. E é aí, nesse momento, que começa a surgir efetivamente o núcleo urbano, né? Porque antes nós tínhamos, assim, na ponta da península, né? Na ponta da península, nós tínhamos uns arranchados de casa, nós tínhamos umas pequenas hortas, tínhamos um cemitério, tinha uma coisa muito, um vilarejo, uma pequeníssima vila. E era o momento que se decide transferir, que a coroa portuguesa decide transferir essa capital para Porto Alegre, né, que vai incumbir o governador José Marcelino de Figueiredo de fazer isso aí. Eles elaboram a primeira planta. Então é daí que vem a primeira planta, que não tem nem na Torre do Tombo, em Portugal, não tem essa planta, mas tem uma narrativa acerca dessa planta, de como ela seria e etc e tal. Então se reconstitui, digamos assim, imaginariamente que seria essa primeira planta e o arruamento que foi feito, que dá origem às primeiras ruas desse povoado, tá? Existia uma capela, né, de São Francisco das Chagas, que é o freguesia de São Francisco das Chagas, e aí está a questão da data de Porto Alegre, que foi estabelecida quando essa freguesia é instalada e começa a fazer os registros de nascimento, porque na época a igreja tinha funções que eram funções administrativas também, registrava as almas da população e tal. Então há uma discussão sobre isso, os historiadores de história colonial, sobre se pode considerar isso a fundação de uma cidade ou não. É um longo debate, se debateu isso nos anos 40, se debateu isso nos anos 70, né? Mas, na verdade, é um processo de formação, né? Então, a gente tem em 1772, veja que é o século XVIII, né? Final do século XVIII, início desse arruamento e da formação do núcleo urbano. A transferência da capital, por que a capital é transferida para Porto Alegre? Porque Porto Alegre era chamada da esquina da província, porque aqui vinham 5 rios, o Viamão, 5 rios, desembocava no Guaíba e o Guaíba na Lagoa dos Patos, que desembocava no mar, né? Então, na época, na história moderna, no comércio, tanto na Europa quanto na América, tá, os rios eram muito importantes para o comércio, para o transporte de mercadorias, de pessoas, né? E eram as verdadeiras estradas, as estradas hídricas, né? Que transportava as pessoas, porque as estradas praticamente não existiam, eram muito ruins, né? Então, a forma que existia era essa forma de... E aqui nós temos, já no século XIX, tá, bem posterior a esse mapa do Montanha, né? Uma primeira, digamos assim, planta de Porto Alegre, né? Cabe dizer que no início, quando o Marcelino de Figueiredo traz para Porto Alegre, ele vai instalar a Câmara, tá? O Senado da Câmara, o Pelourinho e etc., dando autonomia. Os vereadores não querem morar em Porto Alegre, porque era muito precário. Era muito, muito precário mesmo. Viamão tinha uma igreja, Viamão tinha um arruamento. Viamão era muito melhor e mais confortável para as pessoas morarem do que Porto Alegre. E ele força a morarem em Porto Alegre. E manda construir um muro. Tá? Esse muro era como os primeiros muros do período colonial, lá de Salvador e etc. E tal. O muro era feito com madeira, toras de madeira, né? E barro, adobe, socado, com uma fossa. Então, ele mandou fechar, né, ao redor a cidade e estabelecer um portão. Esse portão fica mais ou menos onde é a Santa Casa ali, ia para a chamada Várzea, que é a João Pessoa hoje, para a Várzea, e a partir da Várzea, o caminho que ligava a Viamão, que hoje seria a Bento Gonçalves. É uma estrada, tá? A estrada do Mato Grosso, né, que ligava a Viamão. E aí as pessoas não queriam ficar e mandou trancar. Ele disse assim, a partir de hoje ninguém volta para Viamão para dormir, vocês vão ter que ficar aqui, construir a casa aqui e tal, mandou trancar o portão. Então essa é um pouco uma lenda, assim, né? Mas existe essa né? Que ele forçou os camaristas a morarem em Porto Alegre.
Então, Existe o começa... registro. Existe o registro. Então, Legal. tem coletâneas de documentos sobre Porto Alegre, né? O professor Sérgio da Costa Franco, que é um grande pesquisador, tá? de história de Porto Sim. Alegre, Uhum. ele levantou muita documentação, ele teve durante muito tempo nos arquivos e tal, e ele fez um trabalho trabalhos muito bons. A gente já teve mesas redondas juntos, né? Eu sou de uma outra geração, sou mais jovem e tal, mas eu consigo valorizar e consigo entender esses vários momentos da história de Porto Alegre e a contribuição importantíssima que ele deu, né, para os estudos sobre a história urbana, né? Copiando, transcrevendo, analisando as atas, né, municipais e tal. Então, uma contribuição muito importante. Então, nesse momento, começa o arruamento. E aí tem três, né? Tem três ruas principais: a chamada Rua da Praia, que era a última que tinha, que era a rua mesmo, né? A Riachuelo, que hoje é Riachuelo, Rua da Ponte, do Cotovelo, e a rua que vai ser a Rua do Hospital, né? A Rua do Hospital, que é a Duque. Essas eram três ruas que existiam, e a Rua da Ladeira, que ligava a Cidade Alta à Cidade Baixa, que caracteriza essas cidades portuguesas. Se a gente pegar as cidades portuguesas do Nordeste, tem a Cidade Alta e a Cidade Baixa. A parte administrativa fica na Cidade Alta. Por quê? Porque dali pode se controlar o movimento dos navios. Nós vamos ver uma fotografia mais adiante agora aqui, que mostra claramente que lá de cima da matriz se enxergava o Guaíba, se enxergava o movimento de barcos, o que era muito importante e estratégico para a defesa da região. Então, Porto Alegre está numa esquina estratégica em relação à defesa do interior do continente. Né? Naquele momento de disputa, todo o século XVIII de disputa de territórios e de assinatura de tratados. Né? E aqui a gente pode ver em mais escuro, né? De 36. Vejam que aqui a gente já está... Essa é a segunda fortificações que são feitas. Não é a primeira, é a segunda. Dentro do contexto da Guerra dos Farrapos. Porque aí a capital era a muito leal e valorosa cidade de Porto Alegre. Tá? Essa muito leal cidade e valorosa cidade de Porto Alegre defendeu o Império, então, e expulsou. Inicialmente, as primeiras batalhas, e aí tem um livro do professor Sérgio da Costa Franco também, que fala dessas batalhas entre os farroupilhas e os legalistas, né, os ditos imperiais, e fala dessas batalhas que eles travavam, né, a Batalha dos Tamancos, na Várzea e tal, umas coisas bem interessantes. E aí tem um muro. O muro que é um pouco um elemento, digamos assim, imaginário, que delimita o centro da cidade, isso que é chamado o núcleo histórico da cidade, tá? Que percorria aqui e marcava aquilo que era toda a cidade de Porto Alegre. Então, a porta estava na Santa Casa, era esse portão. Então, descia pela Barros Cassal, por trás da Duque de Caxias, descia, assim, fazia uma curva, e isso era toda a cidade de Porto Alegre no início do século XIX. Demorou muito para ter um desenvolvimento urbano em Porto Alegre, por quê? Primeiro, porque ele é criado posteriormente às cidades do Nordeste, o Rio de Janeiro, São Vicente e tal. Primeira questão. Segunda questão, ficava num território em disputa entre Portugal e Espanha. Tá? Ali circularam muitas tropas. Porto Alegre era uma cidade muito militarizada. Né? Inclusive o desenvolvimento educacional, o desenvolvimento cultural e etc. e tal, tarda, porque tinha uma característica muito forte aqui de militarização da província. Né? E isso se desdobra de uma maneira bem forte na Guerra dos Farrapos, tá? nessa disputa, e depois se conclui com a Guerra do Paraguai, aonde no Rio Grande do Sul também foi sede de tropas para a Guerra do Paraguai. Tá? Aqui a gente tem um pouquinho mais amplo, de 37, né? Essa já foi impressa, essa planta, né? Pela Tipografia Comercial Fluminense do Rio de Janeiro. Então, a gente tem aqui claramente ali a alfândega no meio, né? Vocês estão vendo em preto, mais preto, a muralha da cidade. Ali embaixo, onde tem uma maior concentração de barcos, é a alfândega, era um trapiche,
né? E eram assim as alfândegas da época. A alfândega de Buenos Aires também era de pedra que entrava dentro da água, fica embaixo. Se descobriu fazendo um trabalho embaixo da Casa Rosada a velha alfândega, né, que se pode visitar hoje, é uma visita histórica e tal. Então, a alfândega era a entrada da cidade. E por isso aquela avenida que a gente tem até hoje, a Sepúlveda, né? E aquele arco do porto ali, porque a entrada da cidade era uma entrada que era fluvial, era uma entrada que era feita por barco, por navegação. E ali era a verdadeira entrada da cidade, né? Então, ali está a alfândega e logo no lado tem um outro largo, que era o Largo dos Ferreiros, onde se consertava os barcos, onde tinha o comércio, etc. e tal, tá? Então, a cidade funcionava nesses largos, aí eu já falo um pouquinho sobre isso, e a matriz, onde vai se colocar a matriz, o Palácio do Governo, lá em cima, na parte alta, tá? E que eram os principais 3 largos, e o Largo do Arsenal, aonde ali ficava as coisas para a guerra, né? Aqui nessa ponta, aonde no futuro vai sair o gasômetro, etc. e tal. Tá? Então, entre esses 4 eram os principais espaços, digamos assim, multifuncionais da capital. Aqui já é uma planta já mais para o final do século XIX, aonde a gente pode ver ainda essa expansão em direção à várzea, né, os caminhos novos que estão acontecendo, mas que a cidade está bastante concentrada ainda na ponta da península, né? Então, esses largos eram um lugar onde acontecia o comércio, o Largo da Quitanda, hoje é a Praça 15, os espaços cívicos, né? Tinha o Largo da Forca, o Largo da Matriz, né? A circulação de pessoas, aí, o comércio, né? Ali estavam os vendedores ambulantes também, né? Ali davam conflitos, eventualmente. Ali se jogava e tapava o lixo também da cidade, às vezes, o que não ia para o Guaíba diretamente, né? O Saint-Hilaire, falando do Saint-Hilaire que circulou por aqui no início do século XIX, ele vai falar dessas principais ruas, né? Rua da Praia e da Graça, que é a Andradas hoje, a Rua da Igreja, né? que é a Duque de Caxias, a Rua da Ponte, né? E fala dos becos também, né? E fala dos lugares extramuros, porque o que abastecia a cidade? Eram essas chácaras que ficavam para além dos muros da cidade, tá? Que abasteciam a cidade dos vegetais, dos legumes, dos ovos, do leite, da manteiga, essas coisas todas, né? Então, uma vila-muralha. Ele fala do calçamento irregular, das águas servidas escorrendo pela sarjeta, e ele fala da população negra. Como em outros lugares do Brasil, a primeira população que nós vemos a chegar em Porto Alegre, se é a primeira metade do século XIX, é a população negra. Porque esses homens, mulheres, que eram escravos de ganho, faziam todos os serviços. Eles transportavam as coisas, eles vendiam a comida, eles eram os quitandeiros, eles vendiam tudo como vendedores ambulantes pelas ruas, vassouras, panelas, vendiam aves, vendiam tudo, doces, vendiam tudo circulando pela rua e vendendo essas coisas. E os tabuleiros fixos ficavam no mercado, que vai o primeiro mercado construir justamente aí, nesse contexto. Então, aqui a gente tem uma aquarela do Rudolf Hermann Wendorf, que era um militar, e que mostra aqui o Largo da Matriz, a velha igreja com a característica, né, do período colonial, que é uma espécie de barroco adaptado, né? E o primeiro palácio, chamado, né, Palácio de Barro, Palácio do Governo. E aqui temos uma espécie de uma procissão, a gente tem uma milícia ali, nós temos uma procissão, tem lá uma cruz ali mais à frente, aqui em primeiro plano, embaixo, um exercício da milícia atirando com canhões, etc. e tal. Então, ele montou uma imagem, síntese, digamos assim, de um movimento de tropas, né? de um dia importante e festivo na vida da cidade de Porto Alegre, aí na metade do século XIX. Aqui a gente já tem uma outra reprodução de aquarela dele que já dá uma ideia. A igreja está lá no centro, ó, a Rua
da ladeira, que foi a primeira a ser calçada. Porque como chovia, e aquilo lá era terra batida, a matriz, escorria a água, escorria a lama, e ali passava, entre as ruas comerciais e a administração da província, passavam as pessoas, né, que faziam parte da elite, com títulos, né, etc. E tal, os barões, as pessoas com títulos proprietários. Então, o que eles fazem? Eles calçam essa rua para as pessoas poderem subir sem atolarem os pés na lama. Né? Por isso é a primeira rua, a Rua da Ladeira, uma rua íngreme que ligava a cidade baixa comercial, junto ao porto, a cidade alta, a cidade administrativa. Né? Aqui a gente já vê uma aquarela colorida, né, mostrando um pouco essa frente mais voltada para o sul do promontório aqui, né? Mostrando que tinham terrenos vagos, terrenos baldios, terrenos sem casas e dentro da própria parte central da cidade, né? Aqui é a vertente sul mesmo, e a gente pode ver aqui, ele até representou uma carroça do tipo dos carreteiros da época, que estacionavam essas carretas onde hoje é o Parque Farroupilha, para vender coisas, né? Animais e outras coisas, trazer mercadorias e tal, e ali já era várzea. Né? Ali era várzea, então eles estacionavam aqui. Aí ele mostra a parte sul da cidade como ainda é de chácaras. Né? Tanto é que hoje, onde está o Museu de Porto Alegre, né? O Museu de Porto Alegre é uma espécie de casa secundária que era a sede de uma chácara. E é ali colado no centro da cidade, na João Alfredo, né? Então, é colado aqui no centro da cidade e era uma primeira chácara ali, né? Tipo a residência de fim de semana. O indivíduo, 20 quadras mais adiante, ia passar o fim de semana na sua chacrinha ali, que ficava colada, na verdade, né? O seu sítiozinho que ficava Impressionante, né? no centro. É impressionante isso aí, né? Impressionante. O tamanho dessa cidade hoje, né? E o que era nos anos E a 1800. gente pode ver bem essa coisa rural ainda, né? Aqui a gente Uhum. vê as ilhas, ele fez questão de representar as ilhas também, um barco ali, um barco já a vapor, né? Se direcionando para o porto de Porto Alegre, né? O que a gente tem é um movimento grande de barcos, né? O professor Sérgio da Costa Franco também fez um trabalho específico sobre o porto de Porto Alegre, a movimentação do porto, e fez uma história do porto, né? Porque o porto foi sendo desativado no século XX, na segunda metade do século XX. E ele faz esse trabalho de pesquisa histórica e mostra o quanto era importante nosso porto e como vinham navios de várias bandeiras diferentes, né? Da França, da Inglaterra, da Holanda, de Espanha, de vários lugares, da Itália também, de vários lugares, né? Vinham a Rio Grande, passavam às vezes né? E vinham a Porto Alegre. Então, a segunda metade é um período de expansão urbana, porque marca o fim da Guerra dos Farrapos, né? E aí a cidade começa a se desenvolver. A pacificação, após a Guerra dos Farrapos, né? A pacificação da província faz com que tenha um crescimento. O que coincide com essa pacificação também? Nós vamos ver que coincide com essa pacificação o aumento da imigração. Num primeiro momento alemã, né, que é essa metade do século XIX, a imigração alemã, para o Vale dos Sinos, indo em direção a São Leopoldo, Novo Hamburgo e o interior, né, por Caí, pelo Rio Caí, pelo Rio dos Sinos, etc. e tal. E depois a imigração italiana, que chega mais no último quarto do século XIX. Né? Isso aí vai trazer um novo dinamismo para a província enorme. Muitas coisas acontecem aí. Tá? Muitas coisas acontecem aí. A cidade começa a se desenvolver, começa a ter um recolhimento de lixo, começa a ter suas leis para distribuir e organizar a coleta da água, onde se coleta a água, onde se despeja as imundícies. Né? A iluminação pública começa a melhorar, as principais ruas começam a ser iluminadas. Né? Então, começa um maior desenvolvimento urbano. Né? E também construções públicas importantes, né? O mercado público. O Aquiles Porto Alegre, que é um cronista da cidade, né? Que escreve sobre a cidade no final do século XIX, ele fala do mercado, né? Ele fala do mercado, das coisas que ele encontra no mercado, ele encontra as ervas, ele encontra a carne, ele encontra os ovos,
encontra a manteiga, o leite, todas as coisas que ele vai procurar no mercado, ele descreve, né? Descreve a população negra que trabalha nas bancas, a construção, que é uma construção imponente, né? Que é um marco, né? Um marco urbano, o mercado público, né? Quando começa a ser construído em 1869. E um pouquinho depois começa a construir a escola militar, lá na Várzea também. Então, é um período onde se constroem grandes, digamos assim, construções públicas da cidade que mostra a pacificação, o crescimento econômico, a imigração. Lá, na sequência vem o trem também, que começa a ligar Porto Alegre a São Leopoldo, Novo Hamburgo, ao interior, e trazer gêneros alimentícios, aumentar o comércio, trazer um fluxo de pessoas e mercadorias, né? Então, nós vamos ver que a cidade já começa a ter aqui veja que essa planta aqui faz o mapeamento desses principais prédios, né? No final do 17. Então, a gente tem aí a igreja matriz, o hospital, né? A Santa Casa de Misericórdia, que era uma estrutura muito importante, porque ela atendia todo mundo. Imaginem hoje que a gente está nesse contexto que nós estamos vivendo, né? A Santa Casa era um casarão enorme que recebia toda a população, tinha 4 tipos de pacientes diferentes, desde os pacientes que eram, digamos assim, na miséria absoluta, passando por aqueles que tinham alguma coisa que podiam dar, os pacientes, então tinha a primeira, segunda, terceira e quarta classe, os pacientes da Santa Casa, né? E tinha umas casinhas que eles tinham, era uma coisa de uma irmandade, a igreja que tocava. Então, eles precisavam de dinheiro, eles recebiam doações do governo da província, doações dos estancieiros, das pessoas ricas, e tinha umas casinhas que eles construíam, que eles alugavam para retirar também para retirar aluguel e rendas para fazer funcionar a Santa Casa. E tinha uma parte assim grande, um pátio grande, onde eles lavavam as roupas, né? Onde secavam, onde tinham galinha, tinham outras coisas e tal. Então era um complexo, né? Como é hoje, só que hoje é um complexo hospitalar, a Santa Casa, né? Antigamente era um complexo. O em cima, bem no centro, bem centralizado, como tem que ser o governo do estado, o palácio do governo, né? E assim por diante as outras igrejas, né? A igreja essa que fica embaixo, que é a igreja antiga, que fica bem perto Atualmente é das Dores, né? Das Dores, exatamente, a igreja das Dores. Os chafarizes, que são importantes, os chafarizes distribuíam água, as pessoas iam pegar água no chafariz, porque a primeira hidráulica no 19, então as pessoas iam pegar água no chafariz, então o chafariz era uma coisa importante, né? Então eles pegavam a água, ali se serviam e abasteciam a cidade a partir dos chafarizes, né? Aí depois a Para o cadeia... consumo na casa das pessoas, né? Sim, só as principais ruas de Porto Alegre no final do 19 que vão começar a ter água encanada. Entendi. A primeira rua é justamente a Duque de Caxias, a rua do Palácio, aonde morava, onde tinha a família os barões, aquelas pessoas que vinham trazendo os títulos nobiliárquicos do período do Império, né? Então, aqui uma planta de 81, que a gente pode ver já essas quadras mais fechadas, essa ocupação maior da área central, as estradas que estão saindo dali, né? Aquilo que é a estrada do Mato Grosso, a estrada que vai ser a Bento, a estrada do meio, que vai ser a Protásio, Oswaldo Aranha Protásio, né? E essa outra aqui, que sai do centro em direção ali, que vai ser a Voluntários da Pátria, né? Que vai dar origem a outra estrada que vai seguindo ali, para onde vai ser a trilha dos trens depois, né? Que vai ligar Porto Alegre e as outras regiões aqui da Grande Porto Alegre. Uma planta de 88, no final do Império, mostrando o crescimento urbano. Vejam aqui que se expande já essas linhas, né? Então está pontilhado em laranja ali, né?
e a gente vê que começa uma ocupação tanto da região sul da cidade quanto do norte, e aqui tem uma distribuição bem diferente da população. Para o sul, vão as classes mais abastadas, vão ficar junto do rio, vão fazer vela, vão, né, são as pessoas ligadas ao comércio, à navegação, muitos estrangeiros, ingleses, alemães e tal. E para o norte vão a população onde começam as primeiras fábricas, né? Onde vai dar origem à população fabril da cidade, que fica mais clara nas plantas do século XX. Então, aqui as primeiras fotografias do Terranho. Terranho era um italiano, um fotógrafo italiano. Isso aqui é a chegada do Dom Pedro II na alfândega, que é esse prédio aqui, tá? Quando ele veio visitar as tropas, no contexto da guerra a Guerra do Paraguai, é onde se dá nome a certos logradouros da cidade, que é Dom Pedro II, Dona Isabel, Princesa Isabel, Conde de, etc. e tal, porque em homenagem a essa visita do imperador a Porto Alegre, né? Então veja que era um dia chuvoso, né? Um dia chuvoso, as pessoas se concentram para ver o imperador, era um grande evento. Uma visita do imperador era uma coisa. E aqui é o centro da cidade. Imaginem. Aqui é a Praça da Matriz, tá? Então lá nós temos a Câmara, que é o prédio mais antigo, cuja a gente tem alguma parte do prédio ainda. É a Câmara, que hoje é o memorial da Assembleia, tá? Chamada Casa Rosada, é o prédio mais antigo da cidade. É a única coisa que sobreviveu do período colonial imperial, tá? O palácio que vai ser demolido para a construção do Palácio Piratini depois, no início do século XX. A matriz que não está aparecendo, aqui está aparecendo a Sociedade Bailante, né? Era uma sociedade onde as pessoas se reuniam para dançar, para fazer atividades sociais, o Clube Bailante. O canto do Teatro São Pedro, e aqui era o tribunal, tá? Que era o prédio gêmeo ao Teatro São Pedro, que aparece mais adiante. E ali está o nome da rua, ó, Rua da Ponte. Atualmente é o Palácio da Justiça, né? O que era o Tribunal da Isso. Relação, que agora onde temos ali Exatamente. na Palácio da Justiça. Exatamente. E aqui, ó, vocês veem que é a Rua da Ponte. Está ali o nome no canto da fotografia. Aqui no cantinho. E tem um lampião, ó, da iluminação pública. Sim, penduradinho. Foi para Porto Alegre, aí em 1862. Né? Olha aqui, ó, o Pelourinho, a Rua da Ladeira, tá? E a gente pode claramente Guaíba aqui de cima, veja aquela coisa estratégica. Sim. E a terra batida, né? Aquilo que eu falei, porque que precisava calçar a Rua da Ladeira e tal, porque realmente quando chovia, e ele tirou essas fotos mais ou menos no mesmo contexto, né? Vocês veem que é um contexto de que tinha chovido, e ele fez essas fotografias aqui, né? Conseguiu fazer uma boa fotografia com uma luminosidade estranha. São placas de vidro, né? Sim. O método fotográfico da época. Método fotográfico da época. E aí nós temos o final do 19, né? Já vamos passando para o final do 19 aqui, aonde a gente tem os irmãos Ferrari, que eram outros fotógrafos italianos, que fizeram um conjunto de vistas da cidade entre 1887 e 1896. E cerca de 10 anos eles fotografaram a cidade e vendiam essas vistas, tá? Nesses cartões grandes. E essas aqui tem mais ou menos 18 por 24, é mais ou menos esse tamanho, mais ou menos assim. Né? E aqui começa ele com um perfil, se aproximando da cidade. Ó. Então, ele vai fazer a vista da cidade. A gente olha claramente as grandes estruturas que tinham, o barco, né? O porto de embarque, o mercado público, né? Com a doca do lado do mercado público ainda. Né? Essa doca é a doca... É onde vai ser a prefeitura depois. Tá? Essa é a doca do carvão. Aqui é outra doca das frutas, né? Os quiosques, que eram onde vendiam pequenas coisas para comer, até onde hoje se coloca os cachorro-quentes, olha que coisa histórica. Vai mudando as práticas e outras coisas, e tem uma relação entre o tempo e a entrada da Voluntários da Pátria.
Tá? Vejam as carretas, as coisas que se usavam para transportar e para comerciar, né? A Voluntários da Pátria era uma rua do comércio, tinha varejo e tinha atacadista, tinha depósitos das companhias marítimas também aqui, né? Uma outra do mercado, o bonde, a partir de 1872 nós temos o bonde, olha o bonde ali com os cavalos, puxado a burro, na verdade, naquela época, Puxado a as carroças burro. todas, os barcos a vela lá atrás do mercado, o mercado tinha um andar só, o segundo andar é de 1912, né, que estabelece o segundo andar, tá? Então, ali tem os irmãos, né, Lopes Irmãos, tem o tipo de venda da carne verde, da farinha, das outras coisas importantes, né? Essa é a Rua dos Andradas, na frente da praça, né? Hoje da alfândega, né? Ali tem a coisa dos jornais que diz que desde 1800 e não sei quanto tem a banca de jornais, é aquele quiosque ali naquele canto. A gente vê a trajetória do bonde, que vem até ali e faz uma curva, ó. O bonde faz uma curva, a gente já tem uma rua bem calçada, a gente já tem o calçamento à calçada, né, para os pedestres, a separação calçada-pedestre. A gente tem uma iluminação pública, são os lampiões a gás, os prédios de 2 andares, né, onde normalmente a loja embaixo e o comerciante mora em cima, as famosas sacadas de ferro, tá? Alguns desses edifícios tinham azulejo na fachada. Se a gente vai a Portugal e vai no Chiado, em Lisboa, né, a gente vai encontrar um tipo de prédio parecido com esse, né, com uma escadinha que sobe e tal, o comércio embaixo. Eu e a minha família ficamos durante o meu período que eu estava fazendo pós-doutorado na França. A gente foi para Portugal e alugou um lugar desses, né, perto do Chiado, e as casas eram assim ainda, com essa lógica aqui, né, do 19, ainda bem interessante, né? Aqui é a Rua dos Andrados, na sua principal, digamos assim, na Rua do Bragança, Andradas com Rua da Bragança, né? Ali está o Leopoldo Masson, que tinha um relógio na esquina, o que mostra que a partir de agora as pessoas controlam o tempo. No final do 19, as pessoas começam a seguir o Incrível, relógio né? do tempo, de dividir o dia, não mais em manhã, tarde, vespertino, né? As primeiras horas, amanhã, o meio-dia, mas agora também dividido em horas, fazendo um tempo mais racional, mais científico, né? Então, isso chega a Porto Alegre, o Leopoldo Masson, né, que é um estrangeiro que se estabelece, que é um relojoeiro que vende joias, relógios, lentes e outras coisas, né? Essa fotografia destaca muito bem a iluminação pública, né? A gás. Esses são os lampiões a gás que eram acendidos pelos acendedores de lampiões que aparecem logo na sequência aqui, tá? A Santa Casa, Praça Dom Feliciano, vejam que é uma praça que tem um desenho, ela é ajardinada, que ela tem ela tem uma fonte, né, um monumento, No centro, né? Dá para ver aqui na frente. centro, né, essa fonte, né? Então, que é um monumento que é fundido, que é artístico, etc. e tal, mas tem uma função que é distribuir água também. O que mostra, essa foto mostra saúde e higiene, limpeza, saúde e higiene numa cidade. Um processo de higienização da cidade, de limpeza, né? Vejam, ali estão sendo plantadas também as árvores que estão crescendo ali. A divisão entre a rua, a calçada, os caminhos lá dentro, né? A fonte. E aqui a gente pode ver que a cidade tem aquele lado e tem o outro. Aqui as costas, a face sul, aquilo que chamaria do outro lado, vindo para a Cidade Baixa hoje. Vejam que tem casas de uma água só, de telhado, pátios,
tem cavalo ali, ó, vejam que tem um cavalo, tem uma latrina, né, ali, tem provavelmente porcos e outras coisas ali, né? Então quer dizer que essa cidade está se urbanizando, está se modernizando, mas passou uma rua, desceu pela outra, Já muda vem totalmente. os traços rurais, né? Aqui é atrás da catedral, ó. A Entendi. catedral está aparecendo, a torre da catedral, o Sim, seminário atrás, e isso é logo ali, tipo a Rua do Espírito Santo, entendeu? sim. Aqui é a Cidade Baixa, um casario baixo, com várias áreas ainda não ocupadas, né? A Glória, porque a principal ida para Viamão e tal, esse caminho aí, passava pela Bento, né? E passava pela Glória. Então vejam que são sítios. São sítios, é uma área rural, Rural. Uhum. rural da cidade, uma área rural, né? E aí vem a República, e aí a República vai trazer uma transformação grande, Grandes né? mudanças nesse momento, né? Grandes mudanças, né? Vocês sabem que a República Velha é marcada pela continuidade administrativa do Partido Republicano Rio-Grandense, o PRR, o Júlio de Castilhos, depois o Borges e tal, foram administradores, né, digamos assim, um tanto autoritários e se mantiveram no poder, mas estabeleceram uma modernidade urbana. Claro que vem em benefício de quem? Dos comerciantes, dos industriais, dos exportadores, dos bancos, etc. e tal, uma modernidade urbana. Tá? Então, a cidade republicana, essa cidade republicana é uma cidade que está pegando o auge da imigração, tá? Uma população europeia. Então, nesse momento, as imagens da cidade vão enfatizar essa população europeia, alemães, italianos, espanhóis, portugueses e tal. A gente vai ver pouco o homem, a mulher negra, não vai ver população indígena, etc. e tal. Né? Então, é uma população que vai ter essa ideia do imigrante branca, europeizada, né? É um pouco isso, né? E vai adotar os costumes e a moda para os homens, a moda inglesa, e para as mulheres, a moda francesa, trazendo coisas que eram da época, né? As novas formas de vestir, novas práticas esportivas, o remo, as corridas de bicicleta, uma série de outras coisas, né? Então, nós vamos ver que a população aqui já é uma população mais significativa, 73 mil habitantes, né, no censo de 1900. A imigração trouxe um crescimento agrícola das regiões ao redor aí, do hinterland de Porto Alegre, o desenvolvimento da comercialização, as ferrovias e o início do desenvolvimento industrial da cidade. Aqui nós temos fábricas, né, em Porto Alegre. E cabe dizer que, na época, se elencava mais de 100 fábricas de cerveja em Porto Alegre, que os alemães estavam estabelecidos e produziam essa cerveja, coisa que voltou a ser feita no final do século XX e no século XXI. As pessoas Sim. voltaram a fazer cervejas artesanais em pequena quantidade, tal, vender, fazer festa, feiras e Sim. outras coisas. Então, é uma coisa que existia lá atrás. E disse que o hábito de fazer uma espécie de, hoje, o que nós chamamos pela palavra inglesa, né, happy hour, na época, os alemães que vieram estabelecer as linhas de telefone, que é 1886 em Porto Alegre, saíam depois do trabalho para o chalé da Praça 15 para ouvir música e para tomar chopp. Né? Então, o chalé da Praça 15, que é bem antigo também, é de 1884 ou 6, uma coisa assim. Então, tinha uma banda que tocava e eles iam fazer uma espécie de happy hour, tomar chopp e tal. Uma cidade que tinha uma população imigrante importante. Né? E esses imigrantes estavam ligados à técnica, à engenharia, ao comércio e aos bancos, né? À navegação. Né? Então, era bem importante essa presença aqui imigrante na cidade. Né? Isso vai trazer também uma sofisticação da arquitetura, né? Novas formas de sociabilidade, vão começar a aparecer os novos, os primeiros aí, hotéis, cafés, restaurantes e etc. e tal. Tá? Então, eu trago algumas imagens daqui da Porto Alegre, da virada do século, que estão no álbum comemorativo de 41. Tá? Então, a moda da época, uns vestidos, né, bem pesados, assim, com bastante roupa, né, com luvas, chapéus e outras coisas mais, né? Umas fotos de estúdio. Aqui os acendedores de lampião.
Vejam que tem uma população negra importante aqui, os Sim. acendedores do Lampião, então são as classes populares em Porto Alegre que não apareciam muito nas imagens, né? Aqui essas atividades de lazer, né? Então nós temos os venezianos, que eram um clube carnavalesco, né? O carnaval, esse carnaval de clube com desfile, também de carros alegóricos, etc. Né? O clube de bicicleta, né? Aqui todos eles tinham dois importantes, aqui todos eles com as suas bicicletas e tal, com uma coisa super moderna no final do 19, início do 20. Que agora Ali também voltou com tudo, né? As bicicletas agora Sim, estão. porque é um transporte alternativo, né? Como foi É. crescendo mais, hoje é um transporte alternativo, é uma coisa das pessoas, digamos assim, digamos assim, um determinado patamar, um padrão de vida, com uma certa consciência ecológica, com uma ideia de que tu pode ir para o trabalho fazendo um pequeno exercício também, te locomovendo, não produzir, é sustentável, né? Sustentável. Hoje a ideia da bicicleta é a ideia da sustentabilidade, ter menos poluição, ter deslocamento, então a pessoa olha a cidade, ela sai da casa dela, ela faz um pequeno exercício, ela olha a cidade, ela faz um bem-estar para si, respeita o ambiente, respeita os outros e vê a cidade também, vê as pessoas. Então, uma vida em cidade é muito importante. Quando eu fiz o doutorado sanduíche na França, em Lyon, né? A Lyon era uma cidade já nos anos 90 com ciclovia para tudo que era lugar. Então, eu tenho dois períodos, eu passei um ano lá, então eu tenho esses dois períodos, o antes da bicicleta e depois da bicicleta. Quando eu comprei a bicicleta, finalmente, e decidi, juntei o dinheirinho, comprei a bicicleta, a minha vida mudou. Porque eu circulava por toda a cidade de bicicleta, ia fazer as coisas de bicicleta, e a minha vida, assim, melhorou incrivelmente depois desse hábito, né? Mas na época era uma coisa da elite. E as mulheres começam a fazer também. Isso que é uma coisa muito importante. As mulheres começam a andar de bicicleta e elas vão largar o vestido para usar uma espécie de vestido calça, que era uma coisa super assim, né, inovadora para a época. Como é que uma mulher vai usar uma coisa, né? Porque senão não dá para andar de bicicleta, né? E aí tem a caça também, tem a coisa nas ilhas aqui, touradas que existiram durante o período na Várzea, na Redenção, hoje Parque Farroupilha. Era um português que tinha lá as touradas, as pessoas iam para ver as touradas, aí estão as touradas. Aqui o velódromo, tá, onde tinha essas corridas de bicicleta e o pavilhão lá. Tinha corrida de cavalo e de bicicleta na época, né? Tinha os hipódromos no final que era uma coisa muito importante, a corrida de cavalo, lembrando que o Rio Grande do Sul era caracterizado, né, por produzir gado, mulas e cavalos também para o Brasil, né? Era importante o cavalo para a lida do gado e etc. O cavalo era a primeira força motriz que tinha, né? Antes da gente puxava as carroças, puxava o bonde, né? Então era importante. Aqui já é as corridas do hipódromo, vejam, né? Aqui é o paddock, né? Ficava no Moinhos de Vento, que é o último daqueles que sobrevive o hipódromo do Moinhos de Vento, onde hoje é o Parcão, né? Ali tinham as corridas de cavalo, as pessoas vestidas, né? Aqui para as corridas. A coisa da caça, cinegética, é uma sociedade de caça, eles estão lá com um dia festivo, mas eles foram caçar, né? Foram caçar aves ao redor aí da cidade. Então, isso aqui é um sítio afastado, onde eles foram fazer a caça. Só tem homens aí, né? Uma coisa basicamente masculina, né? Então, aqui também é uma rua, provavelmente lá do lado da Glória, um arrabalde. Começa a surgir os teatros e o cinema na virada do século, né? Então, nós vamos ter vários cinemas e cine-teatros, né? Aqui é o Cine Teatro Apolo, né? Então, aqui a gente tem essa coisa dos transportes, né? Dos transportes a cavalo até o automóvel. Esse é o primeiro automóvel que surge, que eu acho que é 1897, o primeiro automóvel italiano, né? Inclusive o motorista vai ser um apenado que foi retirado da casa de correção para dirigir, que era um italiano que dirigia na Itália, foi preso aqui e o senhor teve que tirar para ele dirigir o negócio, porque ninguém sabia dirigir, ele comprou um carro sem que ninguém soubesse dirigir,
É um pouco uma anedota que se conta sobre a história da cidade, né? Aqui é a grande exposição de 1901, que era uma exposição estadual que preparava para a exposição nacional, que acontecia no Rio de Janeiro. Então, aqui tinha todas as coisas, né? As mercadorias, as outras coisas, de arte, escultura, fotografia, tudo que de bom se produzia é a era das exposições, né? A segunda metade do 19 e a primeira metade do século 20. Né? Lembrando que a grande exposição de 89 em Paris e de 900 em Paris e tal. Então, se faziam exposições regionais, nacionais e as internacionais. Na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, né? Essas exposições levavam o que tinha mais importante do comércio, da indústria e das artes também, né? Então, está a nossa elite aqui na exposição. Aqui está a exposição de 1901, ali é a pista da União Velocipédica, das bicicletas, inclinada para fazer a volta. Ó. Lá está o Circo de Touradas e lá atrás a escola militar, né? A escola militar para formação de militares e tal. Né? Vejam que já tem umas fábricazinhas lá, né? Tá com aqui o estúdio do Caligari, né, que tem umas outras fotos também. O Caligari, aqui nós temos 10, 15 anos, o início do século XX vai ser bem importante, o álbum de 1912. Então, aqui a gente tem de 1901 a prefeitura, chamada nova na época, a prefeitura. Né? Aqui a gente tem já, vejam, bem diferente daquela outra imagem que a gente viu da matriz, né? Com fonte, com estátuas, com arborização, com eletrificação, com os postes de luz e tal. Os prédios gêmeos, que é o da Justiça e o do Teatro São Pedro, a rua da Ladeira ali, bem calçada e tal, e o Guaíba ao fundo. Né? Uma maior concentração de casas, provavelmente tirada de cima da torre da igreja, né? E a planta de 1906, que mostra já o crescimento do norte, a área das indústrias e das fábricas e dos operários também, que vão morar junto das fábricas, nas vilas operárias, é a região norte, né? É a São João. Professor, Né? Nessas fábricas, quem mais atuava? Assim, era preponderante a figura dos alemães que vieram, dos europeus, ou misturava? Não, é muito variada. É o seguinte, como recém-mestre, eu fiz um projeto que era assim, ó, eu trabalhei com processos crime, tá? E esses processos crime, eles falavam o que eu queria pegar o cotidiano da cidade. E aí, quando eu trabalhei com esses processos crime mostravam a diversidade das realidades em Porto Alegre. Então, tem um que é numa padaria, que é no centro da cidade, a padaria ficava e eles moravam em cima, os padeiros. Então, eram 5 padeiros, e aí tem um conflito entre eles, e o padeiro, assim, tinha um mais velho, que era português, um pouco mais novo, que era italiano, o outro era espanhol, o outro era do estado, e o outro não dizia bem o que era, mas eu não sei se era o outro padeiro não era negro também. Então, uma diversidade muito grande. E o interessante é que eram homens adultos e solteiros, né, que moravam em cima da padaria. Os conflitos que a gente tem, assim, por exemplo, da fábrica BOP, da saída da fábrica BOP, mostram que a gente tem, assim, um espanhol e um do estado. A gente tem, entendeu? Uma população variada. Alguns imigrantes, mas muitos já do estado. E, eventualmente, a gente pode pegar também a coisa dos crimes, etc., uma população negra na cidade. Tá? Também a gente coloca. E aí, daqui a pouco, tem um processo em que todo mundo mora no mesmo endereço. Voluntários da Pátria 284, uma coisa assim. Eu digo, mas que droga que todo mundo mora aqui, todos os... o réu, o denunciante, os testemunhas, todo mundo... O que era? Era um cortiço. Ah, sim. Uhum. Era um cortiço. Entendeu? E teve um conflito. Porque a minha hipótese era justamente a relação muito estreita entre lugar de moradia e lugar de trabalho. Uhum. Né?
que causava conflitos. A proximidade das duas coisas causava conflitos. E aí tem, no Bonfim, tá? No bairro Bonfim, uma fabriqueta de sapatos, aonde o sujeito morava na frente e no fundo era a fabriqueta. E aí o conflito foi entre o sócio dele e a mulher, Uhum. né? E a coisa era assim, todo mundo andava armado nessa época. Todo mundo andava com faca, uns tinham um revólver, outros tinham navalha, outros homens e mulheres. Quando Uhum. começa a ver esse processo, todo mundo andava armado nessa época em Porto Alegre, a coisa mais impressionante, né? Interessante, interessante. Eu não sabia desse seu trabalho. E é o que a gente sempre fala, né, em termos de arquivo do judiciário, que é mostrar além do que o judiciário faz, né? É mostrar a vida daquela sociedade naquele período, assim, isso que eu... Ah, sim, não, não, mas é são fontes riquíssimas para a gente entender o cotidiano, né? Para entender vários lados da sociedade, é como se a gente tivesse assim, hoje a gente tem a fotografia digital, né? Mas a Aham, gente tem o positivo e o negativo, entendeu? A aham, gente tem a vida, digamos assim, entre aspas, comum, ordinária e a contravenção. As duas são dois lados da mesma moeda, né? E a lei, por que a lei existe? A lei existe porque tem práticas que precisam ser coibidas e outras que precisam ser disciplinadas, né? sim, Então, as leis, o que passa nos tribunais e tal, nos permite ver, assim, outras facetas da sociedade, né? É muito importante essa documentação, né? legal. Então, aqui a gente pode ver justamente essa segregação social para o sul e para o norte, né? Esse período é um período onde a gente tem prédios importantes que caracterizam a nossa cidade hoje, né? Os Correios e Telégrafos, que são o Memorial do Rio Grande do Sul, a nova alfândega, que é o Margs, o Museu de Arte Moderna, a nova Catedral Metropolitana e o Palácio Piratini, que é construído nos anos 20, né? Esse é o período dos cafés, dos bares, dos restaurantes, dos cinemas, de uma vida que as pessoas viviam, a vida social das pessoas era no centro da cidade, né? Se faz o plano de melhoramentos, que era para alargar as ruas e modernizar o centro da cidade, né? Então, isso aí vai trazer o alargamento e o prolongamento de ruas, né? Uma ideia de ajardinamento de praças, né? Extensão dos serviços urbanos, que é a luz, a água encanada, o esgoto, etc. e tal, porque até os anos 20 se usava muito os tigres, né? Que era a pessoa tinha um tonelzinho em casa, numa pecinha separada, e passava uma carrocinha uma vez por semana e trocava. E aí que vem o esgoto encanado, e etc. e tal, já é mais desse período, onde passa a ter banheiro, propriamente dito, né? Então, é interessante. Esse é o período do Otávio Rocha e do Alberto Bins, né, que vão projetar as duas grandes avenidas novas das cidades, que são a Júlio de Castilhos e a Borges de Medeiros. Né? O nome dos dois grandes mandatários do governo estadual do Partido Republicano Rio-Grandense. Né? Então, um saneamento, que é um saneamento físico, higiênico e moral também. Tirar os mendigos, tirar a prostituição, as outras coisas que estavam pelo centro da cidade, né? E trazer uma cidade mais moderna, ordeira e etc. Talvez que a população cresceu bastante, né, nesse período, passou de 73 lá em 1900 para 179, é um período de grande crescimento, né? A população mais abastada, as elites, se deslocam dessa parte central seguindo pela Independência, né? E vão se estabelecer no Moinhos de Vento, e aí a gente tem os casarões do Moinho de Vento, aquelas belos casarões que são da elite ligada ao grande comércio, à indústria e à navegação, e etc. e tal, né? Aqui está o Otávio Rocha, as reformas urbanas, né, a Borges de Medeiros, a Júlio de Castilhos e a 24 de Maio. Um pouquinho antes deles, a modernização do porto, que é esse porto, o chamado cais histórico que nós temos, que foi construído entre 1911 e 19, com barcos maiores, mais profundos, com esses guindastes e tal, tudo modernizou o comércio, o período a entrada da cidade lá, que vai ser por essa avenida, né, Sepúlveda, que é esse grande arco ali, né, de
veio da França, né? Os vidros, as outras coisas todas, e é montado aqui a estrutura em ferro, que é da época, né? Do final do 19, início do 20, essas estruturas em ferro, né? Estruturas de trem, de navios, etc., né? Os dois prédios importantes, né, que são os Correios Telégrafos à direita e a Alfândega à esquerda, a praça lá jardinada e tal, né? E começa a se abrir na Borges o viaduto, né? O viaduto que vai se construir aí, que vai ligar o centro da cidade à região sul, vai permitir um crescimento e um desenvolvimento cada vez maior da região sul. Ele pronto aqui na década de 30. Na circulação de bondes, a iluminação, o bonde passando lá em cima, embaixo, ó, né? Aqui a Júlio de Castilhos, com a nova iluminação, a Fiat Lux, que iluminava, aumenta a vida noturna da cidade, as pessoas podem estar no centro até mais tarde, ir no cinema, ir nos restaurantes, nos cafés, etc. e tal. Né? A Praça Otávio Rocha, né? Ali a Igreja Evangélica, né, do Luterana. O automóvel começa a aparecer mais, as ruas começam a ser alargadas e melhor pavimentadas com cimento na época, para a circulação de automóveis. Aquele prédio que depois vai ser o prédio da Renner, né, do comércio de roupas e geral, né? Primeiros grandes lojas, está ali Renner, ó, escrito até no canto ali, ó, lá em cima, dá para ver Renner escrito. E é essas magazines, como tinha no 19 já na Europa, que vendem uma variedade muito grande de artigos. A João Pessoa, tá? Esse aqui era o Colégio Júlio de Castilhos, o primeiro. Parece uma universidade europeia do século XIX, né? Era o colégio técnico para a formação da elite, né? Nossa. Vejam só. Depois ele queima, em 61 ele queima. Ele se incendeia. Né? Aqui mais de perto. Também. Os bondes elétricos. Aqui ficava a Carris, né? o pátio da Carris. Essa aqui é a Oswaldo Aranha. Então, de um lado começa a urbanização e o ajardinamento do parque, né, da Redenção, Parque Farroupilha, e a pavimentação do Oswaldo Aranha, né, os prédios e tal, o automóvel, né, e outras faixas que ligam, então, aos bairros. Né. Começa o crescimento dos bairros, essa época que começa o crescimento do Rio Branco, Petrópolis, etc., e uma população de classe média começa a comprar os terreninhos para construir casas, etc., e tal, e aí por isso que a gente tem aquele modelo de muitas casas que são em estilo Art Deco, as formas arredondadas, com aquelas escotilhazinhas e umas coisas assim, que tem muito em Petrópolis, é desse momento, dos anos 30, aí, do 20 para o 30. Né? E aí nós temos aí essa passagem. A hidráulica, que é de 28, no Moinhos, a hidráulica do Moinhos, que vai fornecer água, né? E é um jardim também, que é um lugar. Os anos 30, a administração desse prefeito, que era um comerciante importante, que era dono da fábrica e fabricante dos cofres Berta, um industrial. A exposição de 1935, comemorativa aos 100 anos da Guerra dos Farrapos, né, onde, né, os automóveis na frente, olha só, 30 já começa com bastante automóvel e tal. Tinha um cassino, tinha o prédio da indústria do Rio Grande do Sul, né, a Carmen Miranda cantou aqui, etc. e tal, né. Tem aqui uma vista aérea. Nesse contexto se constrói um instituto de educação, que é esse prédio bem grande, embaixo ali, ó. E aí que se ajardina definitivamente a Redenção, né? E se integra ela ao centro da cidade. Vejam que já tem uma densidade bem maior aqui na Avenida Santana, né? A Santana, pela João Pessoa, então já está se expandindo esses bairros, vejam, né? Nessa direção leste aqui, né? Uma expansão da cidade. É um boom que a gente vai ver dos anos 30 para os anos 40, né? Desenvolvimento residencial, essas novas linhas. Né? Isso vai gerar a primeira tentativa de organização da cidade, né? Fazer planos, estudos de plano diretor, com José Loureiro da Silva, ele que abre a Farrapos, né?
Os anos 40 vai ver um primeiro pré-plano diretor, abertura da Salgado Filho, da Farrapos. É o período onde crescem as habitações populares nas chamadas vilas. Nessa época chama vilas de malocas. O pessoal começa o êxodo rural, vir para a cidade e habitar ao redor da capital. Então começa um crescimento muito intenso, né? Uma densidade grande ao redor da cidade, né? Grandes obras. Em 40 se comemora o bicentenário da cidade, né? E aí começa também a verticalização, os prédios. Então, na Borges começa a se construir os prédios em andares, né? Então, aqui um pouco essa cidade da virada dos 30 para os anos 40. O Palácio do Comércio, que é um projeto do Lutzenberger, do José Lutzenberger, do Lutzenberger pai, né? Não do Lutzenberger filho, o ecologista, né? O pai, né? Que era um engenheiro que tinha sido formado na Alemanha. Então, esse é o centro da cidade, os bancos, né? Que a gente tem aqui, importantes. Hoje é o Farol Santander, né? Que era o banco. Lindo, muito lindo. Uhum. Aqui a circulação de bondes e automóveis na Borges, que a gente vê bem claramente. Já uma cidade que começa a verticalizar, né? Está em verticalização. Aqui é um outro momento da formação urbana, né? Aqui os prédios que começam a ser construídos se verticaliza primeiro no centro, né? E aí as partes mais distanciadas com casas ainda de madeira, né? Mais longe aqui, né? Casas de madeira e tal. Porto Alegre à noite, uma iluminação, né? Da Borges aqui. E os anos 50, que é uma modernização geral da sociedade, com a verticalização mesmo, né? E aí nós vamos ver também os bairros operários, o desenvolvimento, é o último momento de desenvolvimento fabril do Rio Grande do Sul. Algumas imagens da revista do Globo, da época, para trazer a ideia desse crescimento, a verticalização do centro, à esquerda, a abertura da Avenida Beira-Rio e a ponte a travessia Getúlio Vargas, a ponte do Guaíba, que hoje foi duplicada, 50 anos depois duplicada, e que mostra essa modernidade, essa ligação de Porto Alegre com o sul da província aí, né? A estrada da produção então ali diz Porto Alegre 1958, recorde brasileiro de construções. É uma cidade que se verticaliza, que se expande, né? Então a gente vê essas fotoreportagens da revista do Globo, né, mostrando essa modernidade urbana, né? E aí tem eletrodomésticos, tem uma nova forma de habitar, começam as pessoas a habitarem, inclusive, em edifício. Tem o Romance, que é O Resto é Silêncio, do Érico Veríssimo, onde todos eles moram num edifício. Uma parte dos personagens do Romance moram no edifício. O edifício é um elemento central, e de lá eles enxergam a cidade, a circulação das avenidas e tal. Aqui é Porto Alegre em 59, já no final dos anos 50, né? Porto Alegre via aérea, mostrando essa verticalização, desenvolvimento urbano, as avenidas, o aeroporto, o novo aeroporto do Salgado Filho, né? O Terminal 2 hoje, né? O Terminal 2 hoje, né? E aí nós vamos ter saltos, né? Os anos 60 são de grandes obras urbanas. Eu não sei se eu tenho aqui as imagens, as grandes obras urbanas que são os túneis da Conceição. Definitivamente sai o bonde, entra o ônibus, os ônibus, aí os alargamentos das avenidas, da Bento, da Protásio Alves, da Farrapos, etc. E tal, os corredores começam a ser constituídos, uma circulação urbana, se faz também o muro do Guaíba, tá? Para isolar a cidade das enchentes, né? Então, para proteger um conjunto de diques, etc. Se constrói as perimetrais, né, da cidade, se verticaliza nos bairros, né? O Menino Deus, começa a se verticalizar, o Bonfim, etc. e tal, saía aquela verticalização do centro para os bairros. Os anos 80 é uma crise da cidade, porque a cidade está esgoelada, a cidade está com uma enorme densidade urbana, então essa cidade dos anos 80 vai viver uma espécie de crise, o centro da cidade está um pouco sucateado,
né? E a abertura política, por um lado, que é uma coisa muito boa, né? Essa volta, democratização nos anos 80, mas se entende que o centro está sucateado e começa a se criar os primeiros centros culturais. É dos anos 80 que vai se criar o Centro Cultural Mário Quintana, né? E aí começa a se criar os centros culturais visando trazer as pessoas de novo para o centro da cidade, né? Então, centro cultural com cinema, centro cultural com teatro, centro cultural com... Né? E aí começa a se constituir esses centros culturais que vai trazer uma nova dinâmica para o centro da cidade também, né? O período dos anos 80 é o período dos shoppings, dos shopping centers, tá? Se cria o Iguatemi, que é o primeiro shopping center, que é 86, eu acho, que vai desenvolver toda aquela região em direção, né, a Nilo, estendida, se desenvolve uma nova urbanização para aquela região. Em 91, o Praia de Belas, né? Então começa um período de shoppings, de internacionalização de Porto Alegre, né? De um crescimento urbano novo patamar, né? A cidade está integrada com as outras cidades que estão ao redor. É o momento da metropolização entre 70 e 90, se integra com Canoas, até Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, se estende, é onde vai se estabelecer o trilho do trem, o estabelecimento do metrô urbano, também essa integração toda, o crescimento. Então, é uma metrópole, a cidade da metrópole. Os anos 90 vão trazer coisas importantes, como orçamento participativo, uma maior participação das pessoas nas decisões urbanas, parte do orçamento é para essas obras, a descentralização cultural, a busca de esses bairros mais afastados terem também o seu posto de saúde, a sua escola, a sua creche, o seu projeto cultural também, as suas festas, etc. e tal, fazendo uma espécie de uma democratização do centro urbano, né? Aí se vai ter a terceira perimetral, que é uma obra muito importante, ligando a região norte à região sul, larga, que vem desde o aeroporto até a zona sul da cidade, permite essa integração maior e mostra um outro patamar que a cidade estava crescendo e desenvolvendo também nesse período, né? E os anos 2000, né? Com o surgimento de outros shoppings, o projeto do Cais do Porto, que agora está começando, parece que vai sair, né? Mas a urbanização da Orla, que tinha sido uma demanda desde os anos 50, essa urbanização da Orla, né? Nos anos 2000, nós vamos ter os fóruns sociais mundiais, que trouxeram protagonismo para Porto Alegre no contexto internacional. Nós vamos ter os novos estádios do Internacional e do Grêmio. Nós vamos ter a Copa do Mundo em Porto Alegre, que foi um momento de visibilização da cidade também. Nós vamos ter os projetos de novos projetos de transporte urbano, que vão tentar ser colocados em ação, né? Duplicação de avenidas, a verticalização dos bairros, a extensão da cidade para a Zona Sul, e uma série de iniciativas que caracterizam essa cidade, e como vocês viram nesse processo de formação, com uma eterna renovação, né, e uma reinventar-se da cidade. Estamos chegando aí na década de 20, né, 2020, 2021, que a gente está falando, né, uma cidade que vai enfrentar também um novo momento, certamente depois desse período da pandemia que nós estamos vivendo, de crescimento urbano muito intenso, né, de reurbanização, eu tenho certeza que nós vamos tanto valorizar as áreas abertas de encontro, porque as pessoas vão ter muita demanda para se encontrarem, para se verem e tal, mas para também uma reorganização, porque é uma cidade que vai entrar num momento de uma realidade digital e virtual. Então, além do espaço público, urbano, físico, essa outra teia que se coloca sobre a cidade, que é virtual, também vai dialogar com esse espaço. Então, esse arco que eu tentei fazer é mostrar essa formação no tempo, privilegiei alguns períodos mais do que outros, mas é no sentido das minhas pesquisas, onde eu tenho mais pesquisas também, né? E colaborar com os cidadãos, né, da nossa cidade, do nosso estado, para conhecer um pouco da história da nossa capital, né? E o trabalho que a gente desenvolve como historiadores, né? E também, de alguma forma, é devolver uma memória pública, né, para as pessoas aí. Nossa, com certeza. Muita informação, muito conhecimento, né? 249 anos aqui em 1 hora e pouco foi fenomenal. Ótimo, ótimo. E, como o senhor disse, agora a gente está vivendo esse momento histórico também, né? Tudo é história.
quem sou eu para falar isso, o senhor sabe, né? Mas é um momento assim que isso pulsa, que a gente está vivendo hoje, né? Uma pandemia que não se esperava ou se esperava na história mundial e que chegou, que a gente está vivendo há um ano isso. Então, se o senhor quiser comentar mais, mas já trouxe, né? Novas organizações que vêm aí, né, da nossa cidade. Eu vou fazer 3 comentários, então, que é o seguinte: a primeira é que no século XIX a cidade sempre tinha sido atravessada por epidemias. Tifo, cólera. Era muito comum porque a urbanização, o sistema de água e esgoto e a concentração de pessoas no centro favorecia isso aí. Então, nós vamos ter uma história da saúde, da doença em Porto Alegre na segunda metade do século XIX, que vai mostrando, por isso, o ganho, né? Da água encanada, do esgoto, da reurbanização das ruas, o alargamento, a pavimentação, todas as coisas, a proibição dos animais no centro da cidade, retiram-se as casas de madeira para não ter os incêndios também, uma série de coisas. Um outro segundo momento é 1918, tá? 1918, a gripe espanhola bateu em Porto Alegre também. Eu tinha um tio-avô que faz a história do Rio Grande do Sul, assim, que eles eram fazendeiros, mudaram para o comércio, para Pelotas. De Pelotas, ele veio estudar direito na cidade, que é passado da estância para o comércio, do comércio para profissões liberais. E quando ele estava estudando direito, deu justamente a espanhola, e o médico da família disse: olha, você volta para Bagé, tá? Mas e o meu filho, não sei o quê? Ele disse assim: olha, melhor um filho sem formação do que um filho morto. Então, ele chamou de volta para a estância, para a fazenda e tal. Então, foi um momento delicado ali. E vejam que ele coincide com um desenvolvimento urbano muito importante, que é da década de 10 para a década de 20. E o que a gente tem em 20 e 30? Todo aquele crescimento urbano depois. Abertura de avenidas, construção de prédios, cafés, bares, restaurantes. Então, tem um salto, né? Claro que tem outros elementos aí, mas mostra que depois desses períodos de provação, normalmente nós temos uma reorganização da comunidade urbana, dos grupos sociais, políticos, etc., em investimento. E Porto Alegre, a gente está nessa situação que é dilemática, até no limite para as pessoas e algumas famílias trágicas que nós estamos vivendo, mas o que nós vamos ter de expansão do sistema hospitalar e de atendimento às pessoas, Porto Alegre já é privilegiada nisso, já é uma cidade de referência nacional, né, com a estrutura de hospitais que tem, e isso vai se expandir. Isso vai vir em benefício da população toda depois, né? Então, nós estamos passando por esse momento difícil e de provação, mas com certeza isso reverterá uma maior atenção pública, à saúde pública, né? A saúde pública, atenção ao cidadão. Nós vamos ter que trabalhar com a questão da longevidade, porque a gente viu que essas epidemias, essas questões batem sobretudo na população na melhor idade, ou com mais idade, né? Então, o que nós vamos ter que cuidar dessa população que envelhece também, que são nossos pais, nossos avós e etc e tal. Nós vamos ter um olhar isso, nossa cidade vai ficar uma sociedade mais inclusiva e mais democrática. É isso que eu acredito. Eu sou um historiador que acha que, de alguma forma, a história se movimenta, que nós temos alguns ciclos, né, e que esses desafios estão postos e que se a gente tem que criar estruturas sociais, políticas, organizações e tal, para fazer frente a isso e que vão trazer a médio e longo prazo benefícios para a nossa cidade. É um momento difícil, mas eu acredito que num futuro próximo a gente também vai aprender com essas provações e vai poder trazer uma sociedade mais democrática e mais inclusiva, né? Uma Porto Alegre melhor. Esperança, é isso aí. Nossa, estou muito grata, muito feliz com tanta informação rica, tanto conteúdo, que o senhor, claro, condensou assim de uma forma excepcional. Tenho certeza que o nosso público, quem tiver tempo para acompanhar, vai entender perfeitamente essa linha que o senhor trouxe, cheia de informações assim paralelas, muitas curiosidades, muito conhecimento. Repito que o Memorial da Justiça Federal lhe agradece muito, muito mesmo. Esperamos que possamos nos encontrar aí outras vezes, né? Ainda talvez presencialmente, construir Eu espero. muitas coisas boas aqui para nossa cidade, para o nosso estado. Nós privilegiamos nesse momento a história de Porto Alegre, que comemora seu aniversário e que é a capital
né, do nosso estado e a sede da Justiça Federal aqui no Rio Grande do Sul. Então, é um parâmetro para a história de todo o povo gaúcho, das nossas subseções judiciárias também, que estão espalhadas pelo estado. Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, senão podemos encerrar. Queria agradecer a oportunidade, dizer que eu me sinto muito honrado, que o papel do historiador é de devolver. Eu, como um pesquisador que tive ao longo da minha formação, né, a possibilidade de contar com bolsas de apoio do governo federal, pela CAPES, pelo CNPq. Eu sou bolsista do CNPq, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, sou pesquisador, sou historiador, então é o momento da gente fazer essa devolução ao público, né, que também investe na nossa formação. Eu que sou professor, escritor e atuo em diversos níveis, né, mas também é uma forma de retorno à sociedade, né, da sua memória, da sua história. Então, eu agradeço essa oportunidade, né, de estar aqui e de conversar com vocês. Muito obrigado e espero que seja até uma próxima oportunidade. Isso aí. Então, a sociedade agradece ao senhor, a PUC também, por nos dar esse espaço. E um abraço a todos. Obrigado. Um abraço.